O senso da verdade. Louvo a mim aquele ceticismo com o qual me é permitido responder. Vamos tentar. Porém, não quero ouvir mais nada daquelas coisas e perguntas que não admitem essa tentativa. É o limite do meu senso de verdade. É onde a coragem perde seus direitos. Este é o aforismo 51 da Gaia Ciência. Novamente. O que é que esse aforismo me diz e me faz pensar sobre o senso da verdade? Obviamente que a gente começa a pensar o que é a verdade, qual é a realidade e quais são as coisas que a gente enxerga. E se a gente for pensar de que a verdade é um conjunto de referências que são interpretadas a partir das nossas experiências passadas, é, é uma projeção mental nossa de um acúmulo de tendências e experiências próprias que vão dar sentido, né, às nossas experiências e vão confirmar a realidade. Então, o senso de verdade, ele é relativo a partir dessas questões que a gente traz, enquanto é, coisas que a gente percebe a partir dos nossos sentidos e as experiências que a gente vivencia. E quando ele fala desse senso de verdade, tipo, louvo o ceticismo que me permite dizer vou tentar, é meio que dar abertura ao fenômeno. Lembra que a gente conversou sobre o fenômeno no outro vídeo, onde o fenômeno é aquilo que faz a pessoa interpretar um fato daquela maneira. Então, é meio que o conjunto da pessoa e dessas experiências dela e de como ela enxerga as coisas que acontecem. Então, essa coisa da verdade é bastante importante quando a gente está pensando sobre a existência humana, porque existem talvez verdades tanto quanto existem seres humanos. E quando a gente consegue perceber que cada um enxerga e interpreta as coisas dessa maneira, a gente consegue encontrar algumas nuances existenciais muito maiores do que talvez aquelas que a gente esteja acostumado a pensar ou alguma coisa assim, e a gente sai daquele padrão da normalidade, daquilo que é pré-estabelecido, né, a priori, sobre a vida, sobre as relações e sobre tudo aquilo que existe no mundo. E, cara, quando a gente está falando de acompanhamento terapêutico ou de uma relação terapêutica, a gente precisa levar isso em consideração, porque cada um vai experienciar as coisas dessa maneira. E é sempre dito, né, durante a faculdade e várias outras coisas, que a gente precisa ouvir aquilo que a pessoa está dizendo e não olhar para aquilo fora do contexto onde a pessoa está inserida ou ela está falando. Mas por vezes a gente pode esquecer disso, então são coisas para que a gente converse, para que a gente lembre. Esquece tudo aquilo que é pré-estabelecido, esquece tudo aquilo que é dito, esquece tudo aquilo que é rígido sobre como a gente deve experienciar as coisas e agir em situações. Porque não há regras nesse sentido. Não há como a gente colocar condutas a serem tomadas em diferentes situações e em diferentes momentos. É, quando eu leio esse aforismo dele, parece que, do Nietzsche, no caso, parece que ele vem bem ao encontro daquilo que a gente sempre fala na fenomenologia existencial, de que cada existência é única e particular de cada ser humano e de cada experiência que este mesmo ser humano vai tendo ao longo da vida e que acontece de ser um processo cumulativo. Então, o senso da verdade, ele, o da verdade e da realidade, eu acho, ele é trazido a partir dessa junção
realidade externa e interna, talvez, que na verdade a gente categoriza como coisas assim, mas que não há uma experiência concreta sem uma mediação da nossa mente, da nossa racionalidade. Então, não há uma distinção real entre essas realidades internas e externas, talvez. Mas há uma só que passa por esses dois lugares, né? Elas se fundem de maneira integral. E é isso que a gente quer dizer quando a gente precisa, quando a gente fala sobre olhar para o ser humano de uma maneira integral, sem separá-lo em esferas de, sei lá, vamos pensar assim, profissional, individual, familiar, social. Não há como, porque tudo isso funciona junto. Então, o senso da verdade é esse composto enorme de elementos que conseguem se juntar numa combinação única e faz a gente ser quem a gente é da maneira que a gente é. Então, parte do nosso processo enquanto psicólogos é deixar fluir esse indivíduo peculiar que surge à nossa frente e acolher ele da maneira como ele se apresenta, sem nada dessas preocupações de colocá-lo em lugares onde não lhe pertence.